Desde os primórdios da civilização, a humanidade tem se debruçado sobre narrativas que moldaram nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Entre todas as histórias ancestrais, poucas carregam o peso enigmático e as ramificações profundas como a de Caim e Abel. No alvorecer da existência, após a expulsão do Éden, Adão e Eva, os únicos seres humanos conhecidos, viram a esperança e a continuidade da vida germinarem em seus primeiros filhos. Um mundo vasto e intocado aguardava, um palco silencioso para os dramas que se desenrolariam, dramas que até hoje nos fazem questionar os limites da fé, da moralidade e da própria lógica da criação. Caim, o primogênito, dedicou-se à agricultura, cultivando a terra com o suor de seu rosto, enquanto seu irmão mais novo, Abel, tornou-se pastor de ovelhas, cuidando dos rebanhos nas pastagens. Ambos, em um ato de reverência e talvez de súplica, trouxeram suas ofertas ao Criador. Abel, com um coração sincero, ofertou as primícias e a gordura de seu rebanho, e sua oferta foi aceita. Caim, por sua vez, apresentou frutos da terra, mas sua oferta não encontrou o mesmo favor divino. Um ressentimento amargo começou a corroer o coração de Caim, uma inveja que Deus percebeu e sobre a qual o advertiu, lembrando-o de que o pecado espreitava à porta. A advertência, no entanto, caiu em ouvidos surdos. A escuridão da inveja já havia se enraizado profundamente na alma de Caim. Em um dia fatídico, no silêncio dos campos, ele chamou seu irmão Abel para fora. Ali, longe dos olhos de seus pais, o primeiro ato de violência brutal da história humana se consumou. Caim, dominado pela fúria e pelo ciúme, levantou a mão contra Abel e tirou-lhe a vida, manchando a terra com o sangue inocente de seu próprio irmão. O clamor do sangue de Abel subiu aos céus, e Deus, ciente de cada passo e de cada sombra, confrontou Caim com a terrível verdade de seu crime. A condenação de Caim foi tão severa quanto seu ato. A terra que havia absorvido o sangue de Abel recusaria seus frutos. Ele seria um fugitivo e um errante por toda a terra. Desesperado, Caim lamentou que sua punição fosse maior do que poderia suportar, expressando o temor de que qualquer um que o encontrasse o mataria. Em um ato de misericórdia e para proteger a frágil linhagem humana, Deus colocou um sinal em Caim, garantindo que ninguém que o encontrasse o mataria. Assim Caim partiu da presença do Senhor, exilado para a terra de Nod, a leste do Éden, um lugar de vaguear e solidão, marcando o início de sua existência amaldiçoada. Mas é neste ponto que a história de Caim se aprofunda em um mistério que tem intrigado teólogos, historiadores e curiosos por milênios. Após ser amaldiçoado e exilado para a terra de Nod, um lugar desolado e aparentemente desabitado, a Bíblia afirma com uma simplicidade desconcertante que Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. Quem era essa mulher? De onde ela veio? Como Caim, um assassino exilado em um mundo que, pelos relatos anteriores, parecia abrigar apenas seus pais e a memória de seu irmão morto, conseguiu encontrar uma esposa e iniciar uma família? Essa é a questão central, o enigma original que desafia nossa compreensão e nos força a olhar para as entrelinhas de uma das narrativas mais antigas da humanidade. A pergunta sobre a esposa de Caim ecoa há milênios, e a resposta mais aceita, tanto na teologia quanto na exegese bíblica, reside em uma simples, mas frequentemente negligenciada, passagem, Gênesis 5:4. Ali, somos informados de que Adão, após gerar Sete, gerou filhos e filhas. Essa breve menção é a chave para desvendar o enigma. Longe de serem os únicos descendentes, a narrativa bíblica sugere que a humanidade se expandiu rapidamente. Antes mesmo do fratricídio, ou certamente nos séculos que se seguiram, o mundo não era habitado apenas por uma dúzia de pessoas. A população, embora pequena pelos padrões modernos, era suficiente para permitir o surgimento de comunidades e, consequentemente, parceiros para Caim. Esta multiplicação inicial da humanidade, essencial para a continuidade da espécie, necessariamente implicava casamentos entre irmãos ou primos muito próximos. É crucial entender que, nos primórdios da civilização, antes da lei mosaica ser estabelecida milhares de anos depois, as proibições de consanguinidade que conhecemos hoje simplesmente não existiam. Deus não havia ainda revelado tais restrições. A prioridade era a procriação e o povoamento da terra, uma ordem divina explícita. Portanto,
O que hoje seria considerado incesto era naqueles tempos inaugurais não apenas aceitável, mas a única forma viável de perpetuar a linhagem humana e cumprir o mandato de serem frutíferos e multiplicarem-se. A pureza genética original minimizava os riscos de defeitos congênitos, uma preocupação relevante apenas com a degradação genética ao longo das gerações. Diversos textos judaicos antigos corroboram essa visão. O livro dos Jubileus, um texto apócrifo judaico do 2º século a.C., por exemplo, detalha que Adão e Eva tiveram 9 filhos e filhas, incluindo 2 filhas que se casaram com Caim e Sete. Embora não seja canônico, ele reflete uma compreensão antiga e difundida sobre a demografia inicial. Teólogos cristãos primitivos, como Agostinho de Hipona, também abordaram essa questão, afirmando a necessidade e a permissibilidade de casamentos entre irmãos nos estágios iniciais. Agostinho argumentava que, em um mundo sem outros humanos, tais uniões eram moralmente justificadas pela urgência da propagação, uma exceção ditada pela necessidade divina. Se você está achando essa exploração fascinante, não se esqueça de deixar seu like e um comentário sobre qual teoria você acha mais interessante. As implicações teológicas dessa perspectiva são profundas. Ela não apenas resolve a aparente lacuna narrativa sobre a esposa de Caim, mas também oferece uma compreensão mais coerente do plano divino para a humanidade. Ao reconhecer que Adão e Eva tiveram outros filhos, eliminamos a necessidade de postular outras raças ou povos pré-adâmicos, não mencionados na narrativa de Gênesis. Isso mantém a unidade da humanidade, descendendo de um único par original, o que é fundamental para doutrinas como o pecado original e a redenção universal. A aceitação de casamentos consanguíneos iniciais, por sua vez, sublinha a progressão da revelação divina, onde leis e proibições foram estabelecidas gradualmente, adaptando-se às necessidades e à maturidade moral da humanidade ao longo do tempo. Estudiosos modernos, ao analisar o hebraico original e o contexto cultural da época, continuam a apoiar essa interpretação como a mais plausível. A Bíblia, muitas vezes, foca nos personagens centrais para a linhagem messiânica, omitindo detalhes que, embora importantes para a demografia, não eram cruciais para a narrativa teológica principal. A menção de filhos e filhas, em Gênesis 5:4, não é mero adendo, mas uma pista vital, uma janela para a realidade de um mundo em formação. Compreender essa dinâmica primitiva é essencial para desmistificar o enigma de Caim e sua esposa, contextualizando a narrativa bíblica de forma a preservar sua integridade e lógica interna, sem recorrer a especulações que contradizem o texto sagrado. No mundo moderno, a ideia de casamentos entre parentes próximos evoca profundo desconforto e é proibida por leis e normas éticas. Nosso conhecimento genético atual alerta para os riscos da consanguinidade, algo impensável para os primeiros humanos. Contudo, é crucial transportarmos nossa mente para a alvorada da humanidade, um tempo onde a sobrevivência e a propagação da espécie não eram apenas desejáveis, mas imperativos absolutos. Naquele cenário primordial, desprovido de qualquer compreensão sobre hereditariedade, as escolhas eram ditadas pela necessidade brutal de garantir a continuidade da vida. A distinção entre o que é eticamente aceitável hoje e o que era uma questão de pura sobrevivência há milênios é a chave para desatar este nó. As proibições formais contra a consanguinidade, como as encontradas na lei mosaica, surgiram muito tempo depois, quando a humanidade já havia se expandido. Antes disso, prevalecia uma permissão pragmática, talvez até uma necessidade divina, para que a raça humana pudesse florescer. A Bíblia, em Gênesis 4:16, nos diz que Caim foi para a terra de Nod, a leste do Éden. Embora a natureza exata de Nod seja um mistério, o texto insinua a existência de um lugar onde Caim poderia encontrar uma nova vida e, crucialmente, uma esposa. Isso sugere um mundo que, embora recém-nascido, não estava totalmente deserto, mas em processo de povoamento por outros descendentes de Adão e Eva, não nomeados explicitamente. Essa perspectiva ganha ainda mais peso ao considerarmos referências bíblicas posteriores, como as enigmáticas filhas dos homens, mencionadas em Gênesis 6:2. Embora estas referências sejam de um período mais adiante na narrativa,
Elas servem para ilustrar a ideia de que a população humana estava em constante crescimento e diversificação. A Bíblia não se detém em detalhes genealógicos exaustivos, mas pincela um quadro onde a humanidade, a partir de Adão e Eva, se multiplicava em diversas linhagens, preenchendo a terra. Assim, a busca por uma esposa por Caim, longe de ser um paradoxo insolúvel, torna-se um evento plausível dentro do contexto de uma humanidade em expansão, onde a formação de famílias era um imperativo para a continuidade da vida. No fim das contas, a Bíblia não é um manual de biologia ou um registro científico meticuloso da genética humana. Ela é, acima de tudo, uma narrativa teológica e espiritual, um compêndio de verdades profundas sobre a relação entre Deus e a humanidade, sobre o pecado, a redenção e a moralidade. Os detalhes sobre a esposa de Caim, ou a falta deles, servem a um propósito narrativo maior. Eles estabelecem a linhagem dos primeiros humanos, a consequência do pecado e a dispersão da humanidade. A busca por uma explicação científica moderna para um evento descrito em um contexto tão antigo e com uma finalidade tão distinta pode nos desviar da mensagem central que as Escrituras buscam transmitir sobre fé e o plano divino. O mistério da esposa de Caim, embora intrigante, serve como um poderoso lembrete da importância da fé, da interpretação contextual e da profundidade das origens da humanidade. Ele nos convida a ir além da curiosidade superficial e a mergulhar na vastidão do plano divino, reconhecendo que nem todas as perguntas terão respostas literais ou científicas. A beleza da Bíblia reside muitas vezes em suas lacunas, que nos permitem refletir e exercitar a fé, compreendendo que a sabedoria divina transcende nossa percepção limitada. Que esta jornada de entendimento inspire você a explorar mais a fundo as maravilhas das Escrituras. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe sua teoria nos comentários. Até a próxima!